Bom dia, bem-vindos ao seminário filosófico sobre Introdução à Economia Básica e de Thomas Sowell. Me chamo Pablo e agora adentramos na primeira aula, a qual será explanado o livro dele, né? Temos como professor o professor Luiz Henrique, e aí eu fiquei responsável pelo capítulo 1 e também pelo prefácio desse livro. Então vamos, antes de adentrar no que é de fato o que Thomas fala no seu livro, vamos entender um pouco quem foi Thomas Sowell, né? Ele nasceu em 30 de julho de 1930, ele nasceu na Carolina do Norte, como está escrito no slide. Ele também é o quinto filho de uma empregada doméstica. Ele, em 1951, foi convocado para a guerra pelos fuzileiros navais, para a guerra contra a Coreia ou da Coreia. Ele é graduado em Economia em Harvard, fez mestrado em Economia na Universidade de Colômbia e em 1968 recebeu doutorado em Economia. Ele é atualmente membro sênior do Instituto de Hoover na Universidade de Stanford. Bem, já introduzimos um pouco o que seria essa pessoa, né, Thomas Sowell. Então vamos ao que é de fato o livro, né? O prefácio, ele aborda algum aspecto bem prático, então ele não vai falar que estará se ocupando de coisas teóricas. Thomas, ele não vê necessidade tão evidente de falar sobre coisas teóricas nesse primeiro aspecto do que é essa economia, né? Porque ele tem consciência de que quem vai ler esse livro dele são leigos, né, nesse assunto. Então ele prefere se focar justamente no que é necessário. Ele vai falar assim, olha, é o seguinte, usando bem das minhas palavras, é claro, né? Quando vemos necessidade de alguma coisa e não sabemos fazer, elegemos quem saiba. Então assim, vai falar, quando a população não entende de economia, ela vai eleger um governador ou alguém que saiba exercer essa função ou mexer com a economia. Então eu vou falar que justamente nesse aspecto a gente vai recorrer àquilo que não sabemos de maneira prática para aquelas pessoas que sabem mexer com isso, né? Bem, e aí a gente adentra no primeiro capítulo. O prefácio é de fato muito curto. Então, o que é economia? George Stigler, ele vai trazer uma pequena frase que já começa nesse primeiro capítulo, a qual eu também fiz lúcido no slide. Para qualquer um, seja conservador ou radical, defensor do livre comércio ou da proteção dos mercadores, cosmopolita ou nacionalista, religioso ou pagão, é o de saber das causas e consequências dos fenômenos econômicos. Aí, com esse primeiro aspecto, com esse primeiro debate, com esse questionamento que vai surgir na nossa cabeça, vamos nos perguntar, o que é economia básica? O que seria isso? Então, vemos ali que a economia básica é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos. Nesse primeiro aspecto, a qual ele nos traz, ele vai falar que a economia ela aparece por diversas vezes em manchetes de jornais, em revistas, noticiários, emissoras de televisão, e de certa forma eles vão elucidar um pouco para as pessoas que não têm consciência disso o que seria essa economia. Mas muitas vezes essa compreensão do que eles desejam passar se torna uma coisa dificultuosa para a compreensão e entendimento por conta da forma a qual eles compreendem ou perpassam ou falam para o povo o que a economia é. Então, ele vai falar que não existe de fato assim diferença entre economia com as formas de regência. Ele dá esse aspecto capitalista, socialista, feudal, ou seja lá qual for, entre uma ampla variedade de povos e culturas e governos. Então ele vai falar dessa maneira assim, olha, economia, independente da forma a qual se rege o Estado ou o país, é economia, ponto. Então ele vai falar assim, muitas vezes acreditamos que a economia é um sistema de produção e distribuição de bens.
e serviços que usamos na vida do cotidiano. E aí eu falo, olha, de certa forma, isso não está errado, mas também não está certo. Não por inteiro, né? E ele se usa do Jardim do Éden para poder falar sobre isso. Então vai falar assim, o Éden era um sistema de produção e distribuição de bens e serviços, mas não era uma economia. E por que não era uma economia, Paulo? Ele vai falar assim, olha, no Éden não existia, de fato, uma limitação sobre aquilo que eram os recursos básicos. As abundâncias dos recursos eram sem limites, não existia escassez. Então, para findar esse primeiro questionamento, Leonard Robbins ele vai falar uma coisa importante sobre a economia, e é uma definição clássica. A economia é o estudo de uso de recursos escassos que tem usos alternativos. Então, assim, vamos já ver um pouco o que seria esse recurso escasso. Bem, o escasso significa que a somatória daquilo que todo mundo quer supera o que realmente está disponível. Então, vai falar assim, olha, todo mundo quer alguma coisa, mas nem todo mundo pode ter aquilo. Vamos usar como exemplo o pau-brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, obrigado Luigi, existia uma abundância de pau-brasil e era uma madeira muito boa para fazer diversas coisas. E aí foi se consumindo dessa madeira, até essa madeira se tornar uma coisa que não existe de forma tão abundante, né, na nossa fauna. Então eu vou falar justamente nesse aspecto, assim, olha, parece que aquilo que tem limite, nem todo mundo vai poder se usufruir dele, não de maneira assim que seja desregrada, né? Então, quando falamos disso, falamos também de um certo sistema, né? Então, é um sistema a qual beneficia alguns e não beneficia outros, neste aspecto, certo? Bem, aí, nesse aspecto de escassez, o próprio autor vai nos trazer uma forma de nos elucidar sobre isso, né? Ele vai falar de uma família americana de classe média que usufrui de sua piscina. E a mais tarde vai falar alguma coisa parecida com americano médio apenas sobrevivendo. E aí ele vai falar sobre de 3 outras maneiras a quais os títulos do artigo se incluíam: desejos adiados e planos não cumpridos, metas que permanecem fora do alcance, obstinação impopular e alguns luxos. E aí ele vai justamente fazer essa elucidação desse aspecto. Bem, ele vai falar nisso e vai falar assim, em resumo, né? Muitas vezes os americanos, que aí é claro, né? O aspecto que ele usa no livro como exemplo são americanos. Fala assim, americanos de classe média excedem o que eles podem confortavelmente pagar, embora o que já possuem seria considerado inacreditável prosperidade por pessoas em muitos outros países ao redor do mundo, e ao mesmo tempo por gerações anteriores de países, de americanos no caso. E ele falava assim, olha, isso se teceu como uma certa crítica, né? E até o repórter acabou entrando nisso, né? Porque ele se considera apenas sobrevivendo. Uma pessoa com piscina em casa é uma pessoa que sobrevive. E aí ele vai falar, para poder findar-se primeiramente sobre a escassez das necessidades não satisfeitas, né? Então, ele vai colocar nesse aspecto de trade-offs, que são situações a qual devemos abrir mão de algum bem para podermos termos outro, né? Porque as coisas na economia são inevitáveis. Então, assim, é inevitável que alguma pessoa vai ter alguma coisa e outra não, como trazemos no aspecto a qual já foi falado, né? E aí vamos falar sobre a produtividade. Bem, a economia não se trata apenas de lidar com os bens, mas também saber produzir estes bens e serviços a partir de recursos escassos. Ele vai falar um pouco sobre alguns países que de fato têm muito e alguns que têm pouco. E ele vai usar assim justamente do Japão e da Suíça, que são países que de certa forma ou de maneira quase que total são carentes em recursos naturais, mas
a população tem uma vida elevada, um padrão de vida muito elevado. E aí vai fazer uma contraposição. Olha, se existe um país que tem pouco recurso natural, existe também aquele que tem muito recurso natural. Então ele vai falar do Uruguai e da Venezuela. Só que aí adentramos uma questão muito acerrada sobre isso, né? Por quê? Quando falamos sobre superioridade, vamos falar que, olha, o Japão e a Suíça são muito mais desenvolvidos do que o Uruguai e a Venezuela. E claro, vamos tirar o aspecto aqui também do socialismo e do comunismo, né? Porque, às vezes, um país vai ter a mão de obra para poder trabalhar sobre aqueles recursos naturais e o outro não. Seja por desenvolvimento, seja pela própria economia, seja por pessoas que também colocamos lá no prefácio, que tenha conhecimento sobre aquilo que eu não tenho. Então, quando falamos disso, falamos também assim, olha, quando se usamos de produtividade, falamos que a água, e ele traz esse mesmo aspecto, a água pode se tornar gelo, vapor, suco ou outra coisa, ou como ele também coloca sobre o petróleo, né? Que ela pode se tornar gasolina ou óleo. Então, assim, é muito difícil a gente fazer com que, ou nós fazermos que as coisas existam somente sob um aspecto. Então, assim, em um país, a água vale X dinheiro. E aqui não nos restringimos a dinheiro somente, tá? Mas outro país, o gelo é muito mais caro que a água naquele país. Então, isso não é, de fato, uma coisa retilínea. Ela é bem maleável, né? De um país para o outro. E vai falar justamente disso, olha, quanto de cada recurso deve ser atribuído a cada um de seus muitos usos. Então esse é o questionamento que ele coloca, né? E cada economia tem de responder essa pergunta. Cada lugar, cada país, cada região específica deve responder sobre isso, né? Sobre a função e também sobre quanto que aquilo vai valer. Então, ele vai falar também um pouco da fabricação de ferro, de petróleo, de madeira e outros insumos que integram o processo de fabricação, ou de móveis, de alimentos e automóveis, que sai de uma ponta a outra. Então ele vai falar isso, olha, e aí que eu uso para o Brasil, né? Mas vamos falar assim, o Brasil é sempre mais rico em ouro do que os Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos é mais viável, ele sendo um país mais desenvolvido, comprar o ouro do Brasil e trabalhar sobre aquele ouro e fazer com que aquele ouro vire, sei lá, um colar, um anel e aquilo movimente, né? Porque para fazer o anel ou colar é necessário que se ache alguém que saiba fazer aquilo, certo? Então, vamos falar do último aspecto, que é o papel da economia. Entre os conceitos equivocados sobre o que é a economia está aquele de que se trata de algo que ele diz como ganhar dinheiro. Bem, ele vai falar assim, olha, aqui não vai se restringir a dinheiro, a cédula de papel, mas a quantidade de produtos brutos, ou aquilo que ainda não foi trabalhado sobre alguma coisa, né? E ele vai falar assim, olha, é muito fácil, se esse fosse o caso, de fazer mais dinheiro, né? Então o governo imprimiria mais dinheiro e todo mundo seria rico. Mas ele vai falar que a economia não é isso, porque de fato não é. E é muito importante entender isso, né? Bom, e ele vai falar nesses dois aspectos sobre um pouco de Hiroshima e Nagasaki e também da ilha do Japão e da China. Bom, ele vai falar assim, olha, Hiroshima e Nagasaki, elas foram economias que por muito tempo tiveram resultados com o uso de radiação. Bom, aí eu falar assim, olha, as reações econômicas podem não ser espetaculares ou trágicas de imediato, porém a depressão em países ricos, levando nações outrora produtoras de alimentos, além de sua necessidade, a um estado de subnutrição, causado provavelmente mais morte ao redor do mundo do que o número de vítimas daquelas duas cidades japonesas. Que ele vai nos trazer ali sobre o aspecto da Índia e da China, né? Bom,
eu falo sobre a economia de cada país, mas ele vai se situar mais na Índia, né? A Índia, ela se estima que existe 20 milhões de pessoas que se heredar a condição de indigência em uma década. E na China, a quantidade de pessoas que vivem com $1 ou menos por dia se declinou de 374 milhões para cerca de 128 milhões, né? Em 2004. E aí é um terço dessa população. Então acredita-se que 250 milhões de chineses hoje conseguem uma condição melhor de vida. E isso é de fato muito relevante para a economia. Então, para concluirmos isto, né? Vamos ver um pouco também do que é isso, né? Contudo, a vida não nos pergunta o que queremos, ela nos apresenta opções. A economia é uma das maneiras de tentar realizar a maior dessas opções. Ele vai falar assim, olha, a economia ela não vai perguntar o que você quer, o que você precisa, ela vai te dar duas vias. E você será o responsável por escolher uma delas. Pode escolher bem ou pode escolher mal. Pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Então assim, vamos balancear um pouco sobre isso e aí, nos próximos capítulos vamos adentrar de fato o que é a economia. Isso pelo menos foi só um resquício do que seria a economia e continuamos com o Alisson.